Olá pessoal, Renato Marrovi na área. Vamos falar um pouquinho aqui. Hoje nós estamos aqui na oficina do professor Scopino, na Scopino Auto Club, aqui na Casa Verde, né? Isso, Casa Verde. Prazer de estar aqui de novo com o mestre, né? E nós estamos fazendo um projeto novo com o professor, que é o lançamento das duas máquinas. E como a Marrovi não tem o conhecimento absoluto das máquinas, viemos procurar quem nos possa ajudar e tenha esse conhecimento, né? Que é o professor Scopino. Então, nós levantamos algumas perguntas antes de mostrar o equipamento, o que a gente encontrou no mercado de dúvidas dos mecânicos sobre esses equipamentos, não só os da Marrovi, mas de geral do mercado, tá? Não, legal, Renato. E outra, aqui, como é uma oficina muito tradicional, nós trabalhamos com carburador, injeção indireta, injeção direta, híbridos elétricos, e já estou usando esse equipamento já há um bom tempo. E tudo que eu falo bem, primeiro eu testo e aprovo. Verdade. Não é só falar bem. Não, eu testo. É boa? É boa. Exatamente. Essa que é a intenção, porque a Marrovi vem com essa intenção, de trazer solução. Se a gente for trazer um problema, não adianta, né? Então, antes de soltar até para o senhor, a gente já colocou em algumas oficinas, testamos, vimos alguns tipos de problemas, já foram solucionados e já é uma máquina pronta para trabalhar, né? E espero que esteja atendendo as demandas. Com certeza. Ainda. E o mercado é cheio de dúvidas, né, em relação ao tipo de injeção. Sim, e como a gente na Marrovi nós somos não da área automotiva em si, mecânicos, né? Eu sou técnico eletrônico, a nossa engenharia mecatrônica, precisamos do auxílio dos mecânicos. Bora né? lá, dos vamos para as dúvidas. Né? Vamos lá, então? Vamos. Pessoal, essas máquinas, elas trabalham com injeção direta, indireta e também trabalham com os bicos piezoelétricos, tá? Então, vamos começar com as dúvidas dos bicos de injeção indireta, tá? Que são os multipontos, certo, professor? Sim, sim. Então, a primeira pergunta que nos veio aqui foi quais são os sintomas mais comuns de defeitos nesses bicos, professor? Legal. A injeção indireta, né, tem como característica a injeção do combustível fora da câmara de combustão. Certo. Então ela vai injetar praticamente no pezinho da válvula de admissão, né? E lógico, quando você tem obstrução nos dutos ou mesmo no leque, você tem uma má formação da mistura. O ar e o combustível não conseguem se misturar corretamente e isso gera falha no cilindro. Os famosos P0300, P0301, 302 e por aí em diante. São os códigos de falha. Os códigos de falha que aparecem no scanner por ou injeção obstruída ou leque também errado. Tá? Por isso que é importante a limpeza no ultrassom, porque você restabelece o leque. Exatamente. O leque dos bicos, eles dão certinho na entrada da válvula de admissão. Tanto é que, vamos pegar um carro mais clássico, Palio 1.6, 16 válvulas, tá? Um motor que é 2 válvulas de admissão por cilindro. O bico injetor fica inclinado e os injetores, né, tem 2 furinhos inclinados para bater certinho nas 2 válvulas de admissão. Ele não injeta reto, ele injeta lateralmente, porque é um projeto da Fiat, né, nesse caso com a Marelli, que faz a injeção certinho. Então, esse leque dos bicos é muito importante. Por isso que tem que limpar bico. Tem gente que bico não se limpa. Por isso tem que limpar bico para poder restabelecer. É o que muita gente fala, não, bico não se limpa. Limpa porque a qualidade do leque. Exatamente. Né? Você com uma sujidade de um etanol, alguma gasolina com um composto incorreto, né? Gera uma sujidade que muda o leque. Sim. Né? Se a gasolina fosse boa, aí não se limparia bico. Exatamente. Isso é garantido. Mas o nosso combustível e o álcool também, né, acaba realmente obstruindo, corroendo os bicos. Legal. Muito bom, professor. Quais cuidados na limpeza desses bicos que a gente tem que ter? Novamente, e aqui é mais importante ainda, mais importante, né? A troca das vedações. Imagina, aqui chega a 250 bar, e não trocar esse anel. Pré-filtro também. E acima de tudo, o anel de Viton de vedação. É Viton isso aí. Né? Um anel especial que vai vedar a câmara de combustão. Ou seja, se você não trocar esse anel, e tem ferramentas próprias para você montar ele, né? Para você moldar ele, né? Tem que moldar ele, inclusive, vai vazar a compressão do motor. Sim. A pressão que ele trabalha. Então é um outro problema grave. E uma dica, hein? Muito cuidado que tem bicos que tem aqui, ó, vedações, ó. Esse tem arruela, alguns têm vedação de cobre, né? Linha BMW principalmente, tá? Então, muita atenção com as vedações. Não dá diferença também e escapa compressão do motor. Certo.
E a parte de limpeza, de cuidados, é o mesmo dos outros bicos? Ou É o mesmo da injeção mesma coisa? direta normal. Não muda nada. Tem filtro, pé-filtro, a Mesma vedação, coisa. mesma coisa. Só geralmente é um pouco maior. Um pouco maior, tá. Tem algum risco de alguém fazer alguma coisa errada utilizando uma máquina, uma limpeza incorreta ou não? Não, a parte de limpeza não, mas nos testes tem que selecionar realmente o piezo. Isso. Né? Sim, porque aí é um outro tipo atenção. de... É diferente. Apesar que a nossa máquina ela tem um identificador. Se você tentar selecionar errado, ele apita e não faz o teste. Consegue fazer medição antes, né? Isso, ela não faz Aqui, o ó, teste. como tá na máquina, ó, um injetor 12 volts, pode chegar a 70 volts ou 120 volts. Isso. Ah, professor, mas o carro é 12 volts. mas o pico de tensão Sim. vai acima de 100 volts. Isso aí você vê no osciloscópio, né? Dá pra ver. Porque para abrir o injetor, a tensão só tem que subir. Sim. Então, para abrir, vai lá em cima. Depois que abriu, mantém aberta, ela cai. Mas para abrir, joga lá para cima realmente. Varia, né? E qual a recomendação final para as oficinas? Que seria o quê? Quando tirar o bico, marcar, né? Marcar o injetor. Primeiro, as velas é fundamental. Então, examinar a vela é a base. Viu que tal cilindro não tá legal pela vela, já marca os injetores. E na hora de vir para o equipamento, né, a gente põe sempre na ordem para ficar mais fácil a visualização. No pré-teste, o teste inicial, você já vai ver alguma diferença. Deu diferença? Faz a limpeza no ultrassom. Teste novamente. Deu diferença? Tentamos mais uma vez. Continuou com problema? Troca os injetores. Resolveu, estabilizou? Tira a foto, manda para o cliente e bora montar os bicos. É isso aí, professor. E deu diferença de resistência, deu diferença de vazão, deu diferença de estanqueidade, troca o conjunto. Sim, aí não A ideia tem é trocar o solução. conjunto para você, que é mecânico, né, não ter a perda da mão de obra. Sim. Porque, como o senhor mesmo disse, o piezo e a injeção direta, eles são mais trabalhosos de ser colocado, retirado, né? Tem que tirar coletor, ele é direto, né, no coletor e demanda uma mão de obra maior. Isso. E você ficar trocando, retrabalhando é complicado, né? Então, no risco, para não ter o risco de ficar retornando o serviço, não faça pela metade, né? Sim. Quais os sintomas que o cliente percebe nesse veículo? Mesma coisa também, professor? Excesso de combustível, o Sintoma. carro falha, falta de combustível, o carro falha. E hoje, com os carros novos, você sabe qual cilindro está falhando. Lembre sempre, a vela de ignição é base da mecânica para você identificar qual cilindro está falhando. E sempre marque o injetor para você poder, no equipamento, saber qual cilindro está injetando mais ou menos. O que diferencia o bico piezo dos demais? Muito bem. Todo injetor, né, funciona como uma bobina, tá? Certo. Ele tem toda a parte de enrolamento interno que vai excitar, quando positivo e negativo, e vai elevar a agulha. Exatamente. É uma bobina, tá? Lembre-se, quem abre o bico é a central da injeção. Ótimo. Quem fecha o bico? Ninguém fala, né? Não. Quem fecha o bico é a mola interna. Então, O retorno por mola. quando excita, levanta, vencendo a pressão da mola. Quando o módulo não manda o pulso negativo, a mola fecha o manda de bico. volta. Então, essa é a pura verdade de quem fecha o bico. No piezo, você tem uma tecnologia completamente diferente. Um controle muito mais preciso e um controle, né, em pulso modulado que você consegue ter um acesso, né, abrir um injetor em partes. Em partes. O injetor tradicional, ele abre de uma vez. Abriu. O piezo, ele consegue abrir em partes. Isso altera muito a vazão. Então o módulo consegue controlar o combustível sem mexer muito na pressão. Tá? Aqui, ele mexia no tempo de injeção. Tá? Nos piezos, ele mexe no tempo que está aberto. Entendi. Então ele altera e sem alterar demais a pressão do sistema. Se você olhar a pressão de um carro com piezo, ela fica praticamente constante. No injeção direta tradicional, altera a pressão. Marcha-lenta a 50 bar, acelerador vai para 100, daí por diante. Então o piezo é a tecnologia mais nova, aplicada nos veículos mais novos. Geralmente nos carros mais premium, porque é muito mais caro o injetor também. Bacana, bacana, professor. E o piezo é a cara do injetor diesel. Para quem não conhece o injetor piezo, ele é muito idêntico ao injetor de caminhonete. Muito parecido. Das partes de diesel, assim, tipo... Muito parecido. Muito parecido. Muito parecido. Até o tamanho, o comprimento, o formato, muito parecido. E falando naquele ponto que a gente fala de trocar um ou trocar mais bicos. Por exemplo, colocou na máquina, a resistência do bico é 14 ohms. Eu pus ali todos os bicos e um deu 6 e os outros deram 14. A intenção é o quê?
eu mantenho os outros bicos ou troco o conjunto completo? É a mesma história. Se ele caiu a resistência, é porque está fechando um curto na bobina. Exatamente. Né? Se ele aumentou a resistência, é porque o circuito está abrindo, né? Se ele dá resistência, é porque o circuito abriu de vez. Mesma história. Condena os Condena quatro. tudo. Não dá para arriscar. Se eles têm a mesma vida útil. Exatamente. Se um já começou a mudar a resistência, provavelmente os outros, você está arriscando, dá uma mão de obra de graça. Sim, e alguns bicos da injeção direta são difíceis de tirar. Diferente da indireta, né, que normalmente é bem fácil, Sim. Raramente você tira um coletor de admissão para tirar o bico da injeção indireta. Alguns tem que tirar, mas com injeção direta é muito mais difícil, a grande maioria. Então, um tá com problema, troque os 4. Ah, é muito caro. Tá bom, mas é garantia do serviço, né? Se um deu problema, os outros vão dar problema, né? Recordo muito isso quando começou, as bobinas de Renault começou a queimar. Sim. As canetas de bobina. Trocava uma. Dali uma semana, queimava outra. Exatamente. Aí, daqui um mês, trocava a terceira. Eu já fui vítima disso. Né? Quarto mês, era assim. Não, troca as 4, porque se uma queimou, as outras vão queimar também, porque é a mesma vida útil, né? Mesmo material. E esse é um grande ganho, essa parte de resistência, porque se deu muito alta, o bico tá abrindo. Isso. Se deu muito baixa, tá fechando curto. Troca tudo, vai dar problema. E isso vai alterar diretamente, na bobina, altera diretamente o funcionamento do injetor. Tá? E pode dar até problema na parte elétrica do veículo, se fechar um curto. Corre até o risco disso. Vai dar um problema até na central. Né? Se fechar um curto completo, sim. Aí, né? Volta os 12 volts para a central, o que vai estragar a central. Isso, exatamente. No teste de vazão, o que observar para validar o bico? Legal. Quando você faz o teste de vazão no equipamento, né, além de você ver a equalização dos 4 injetores ou 6 injetores, que seja, né, tem que ver o quê? O leque também. Tá. O leque tem que estar igual em todos os injetores. Então isso é característica de injetor por injetor. Tem injetor que só tem um furo. Tem injetor que tem 2, tem injetor que tem 4, tem injetor que tem 8 furos. Então depende do projeto e do sistema que é aplicado. Então tem que observar tanto a vazão quanto o leque. Bicos muito sujos, eles espirram tudo descentralizado. Você vai comparar os injetores, fica tudo fora. E depois da limpeza, você tem que refazer o teste novamente. Aí vai enxergar se deu resultado ou não. Por isso que é bom limpar antes, né? Testar antes, limpar e testar novamente. Porque você vai validar ou não, né, se o bico está em ordem ou se tem que, de repente, substituir. Sim. Porque bico, mesmo depois que você faz o teste, tem casos que tem que substituir. Sim. A limpeza não foi suficiente. E esse equipamento faz, né, a limpeza reversa, né? Ela faz a limpeza, né, para tirar sujeira realmente, né? Ou seja, você consegue inserir, né, a pressão e faz sentido inverso para poder, né, fazer a limpeza interna do injetor. Certo, se tiver uma sujidade contrária, ela joga para fora. Consegue jogar para fora, sim. Certo. O que não dá para resolver, claro, é quando a agulha teve desgaste ou a sede ela já não da fecha agulha mais ou ela não consegue fazer o leque porque a agulha está desgastada também, né? E se o leque estiver diferente, a queima já se torna diferente e já vai causar problema na combustão. Isso, a combustão não fica perfeita mais. Dá erro. Muito bom, professor. E aqui, como nós fazemos a parte de cobrança disso? A gente relaciona na mão de obra, retirar e instalar coletor, retirar injetores. Só aí vai de 2 a 3 horas, dependendo do modelo. Isso. Quando vem para cá o injetor, então no orçamento aqui, nós não marcamos limpeza de bico. Nós marcamos diagnóstico de bico injetor. Tá? Se você cobrar limpeza e não der certo, você não pode cobrar. Então você cobra aqui como diagnóstico. Então não cobrem limpeza de bico injetor. A limpeza faz parte do diagnóstico. Então Exatamente. Você cobrando diagnóstico, você está limpando para identificar se ele está com problema ou não. Se você cobrar como limpeza e não ficou bom, o cara vai falar, então você desconta a limpeza. Desconta a limpeza. Agora, se cobra diagnóstico, ó, eu testei o injetor, no teste ele estava validado. Chama diagnóstico. Boa então, dica, cobra como diagnóstico de bico injetor. Boa dica, muito boa dica. Bacana. Muito bom, professor. Show. Bora pra prática, então. Obrigado, vamos pra prática. Como esse equipamento funciona, então. Isso aí. Obrigado, professor. Como sempre, esclarecendo o pessoal aí. Maravilha. Quando a limpeza resolve e quando condena o bico? É o que o senhor já acabou de falar, acho que, né? Isso, um gotejamento, por exemplo. Gotejou, faltou essequeidade. Pode ser sujeira? Ótimo. Põe no ultrassom. Limpa uma vez, testa. Gotejou de novo? Eu faço mais uma vez. Ultrassom, testo. Gotejou, troca. Aí não tem jeito. Certo. E, particularmente, uma opinião minha técnica, gotejou um bico, é esse caso aqui, ó. É o conjunto. Ó,
troca-se os 4. Ah, mas um só está gotejando. Tá bom, mas se um gotejou, os outros têm a mesma vida útil. Estão juntos ali o mesmo tempo naquele carro. Usou a mesma droga do combustível. Exatamente. Então, gotejou um, não perca tempo. A chance de dar problema e voltar como garantia em breve é muito grande. Isso. E aí volta. Como que você explica para o cliente? Ah, agora é falha em outro bico. Pô, você já cobrou um bico. Né? Então fica até falta de transparência. Não vale o risco para Então, refazer uma mão de obra. Gotejou, Correto. troca todos. Qual o erro mais comum nas oficinas na parte de bico? É a falta de troca dos reparos, dos filtros e telinhas. Eles estragam bastante e muitas vezes o que está entupido não é o injetor, é o pré-filtro. Pré-filtro. Muitas vezes. E outra, também os reparos de vedação, né? Tanto aqui, ó, que vai na flauta, tá? Sim. Ou seja, faz a vedação com combustível, quanto esse aqui, ó, na câmara, que faz a vedação no coletor de emissão. Coletor de emissão. Né? Ou seja, aqui é entrar falso. E aí o carro fica com oscilação de marcha lenta. Então, tem que trocar os 2 anéis e, claro, os pré-filtros. Bacana. Muito bom, professor. Dica ótima. Por que o teste de pulverização é crítico nesse tipo de bico? Ah, claro. A pulverização que você enxerga aqui, ó, nas buretas graduadas também tem angulação. Por quê? Tem motores que são 16 válvulas e duplo comando, tá? Certo. Que no meio estão as velas, que é o principal, que é a ignição. O bico não cabe no meio. O bico vai na lateral. E a injeção tem que favorecer bater na cabeça do pistão. Então ele tem que direcionar. Tem que direcionar. Então o leque também, ele normalmente não é tão reto. Certo. Ele pode ser angular. Quando o bico vai em cima na cabeça do pistão, então, aí ele injeta reto. Na máquina você não consegue visualizar ele com a mesma visualização do indireto. Do direto. Isso. Então você tem essa diferença. Então depende da posição que está o injetor. Certo. Né? Por exemplo, os motores 6 cilindros, tá? Da linha Volkswagen, Audi, né? Que são cabeçotes únicos para 6 cilindros, né? Certo. É usado muito em Macan, em Touareg, em Volkswagen, né? E alguns da Porsche também. Os injetores estão na lateral. E são até diferentes, inclusive, por causa da angulação que você tem no cilindro. Certo. Então daí ele já joga Lateralmente. Se for testar na máquina, você não vai conseguir visualizar o... Não, até ele bate na lateral. Bate na lateral, dá para visualizar na lateral, mas não dá para o cara comparar com o da indireta. Isso, porque aqui a pressão é muito mais alta. Exatamente. Bacana, professor. Como o teste de leque ajuda no diagnóstico prático? Sim, o teste de leque é importante para você ver realmente esse alvo do combustível. Certo. Né? Como eu falei no início, no indireto, né, que é esse caso, né, que o combustível é injetado fora da câmara de combustão, o leque, ele pega exatamente o coletor de emissão e a abertura da válvula. Não pode bater o combustível no coletor de emissão. Por quê? Tecnicamente, o que acontece? O combustível está pressurizado, 3 bar aqui no injetor, tá? 3 bar. Na hora que abre o injetor, ele sai por furos minúsculos, ocorre uma transformação do líquido em vapor. Em gás, né? Ou seja, é um gás com outro gás que está entrando, que é o oxigênio, se mistura. Oxigênio, se ele bate na lateral da parede, né, o combustível com o leque errado, ele volta a ser líquido. Aí não mistura. O líquido com o gás não mistura. Aí que afoga, molha a vela e daí por diante. Então, escorre, bateu na lateral do coletor, escorre o combustível. Então ele deixa de ser gás de novo e volta a ser líquido. E aí ele não queima. Certo. E é nesse caso, professor, que às vezes quando o combustível não é bom, ele gera o calço hidráulico, também pode não causar queima e causar um calço hidráulico em cima do pistão, da válvula também. A parte do leque nem tanto. Nem tanto. O gotejamento que causa calço hidráulico. O leque não. O leque vai fazer o carro gastar muito combustível e realmente a queima daquele cilindro não vai ser boa. A vela vai ficar preta com certeza. Bom, legal. É uma pergunta bem corriqueira aqui que é mais fácil para o senhor explicar, mas o cliente tem dúvida. Como explicar ao cliente um defeito invisível de bico? Um defeito invisível que seria o quê? Que você condena um bico, a nossa máquina ela tem essa visualização a 4031, que seria uma resistência também, né? Sim, a parte de resistência que é da bobina interna, né? Então você tem esse teste inicial também que é possível. Lembre-se sempre, é tão preciso o GDI, a injeção direta, que alguns bicos têm codificação para você montar no carro, né? Então, se não inverter de lugar, beleza. Você vai inverter, alguns carros têm com scanner
Na gasolina também, não só no diesel, tá? A codificação, que seria um ajuste fino do bico, para o módulo se adequar. Então, alguns têm a codificação para você fazer esse ajuste fino no próprio scanner e adequar o funcionamento do carro. Exatamente. Então, nunca inverta a posição, marque na hora que retirar, né? Se vai trocar ou vai inverter, tem que fazer codificação em alguns veículos. E por que limpar sem testar antes? E depois gera erro de... Pode gerar antes e depois gera erro de diagnóstico. Bom, todo procedimento de bico, o que é o padrão? Testa antes para você ter um número, Isso. tira uma foto, até manda para o cliente se for o caso, né? Ou registra, né, no seu cheque de oficina, tá? Certo. E faz a limpeza e testa novamente, tá? E outra, a gente sempre faz aqui, a gente marca com marca-texto, com canetinha, o cilindro. Para você saber, ó, qual cilindro que estava falhando ou com o leque ruim. Já E identifica. não se esqueçam, mecânica básica raiz, né? Que é o nosso caso aqui. Olhe muito a vela de ignição. A vela de ignição, né, a pontinha da vela, ela é um olho clínico do funcionamento do motor. Ali ela já te diz Qual diagnóstico. cilindro que está com problema. Então, a ponta da vela, ela faz parte da câmara de combustão. Então, pela vela, você já sabe qual cilindro está com problema de água, de queima de óleo ou problema de combustível. Exatamente, muito bom. Aí, legal, professor. Muito boa essa dica aí. Agora temos um pouquinho de injeção indireta. Direta, professor. Os carros mais novos são os todos GDI, FSI, Isso, TSI. injeção direta, que é uma tendência mundial, óbvio, isso não é Brasil, né? Isso é mundo, os motores todos virem com injeção direta, né? E tendência também de motores turbo, né? A injeção direta, lembra sempre, né? Ó, um exemplo daqui, olha a diferença do tamanho do injetor, né? E aqui a profundidade, que vai justamente aonde? Vai entrar, né, no cabeçote, e essa pontinha aqui, ó, pretinha, também faz parte da câmara de combustão. Ou seja, está lá dentro, junto com as válvulas, com as velas, né, com a vela e o próprio pistão. Fica lá dentro, na câmara de combustão. Em cima da cabeça do pistão. Isto, o GDI, ou injeção direta de combustível. Bacana. O que muda ao sair do indireto para o direto? Muito bem. Uma mistura mais homogênea. Além do injetor estar dentro da câmara de combustão, tá? Quando ele injeta lá dentro, a quebra de moléculas é muito mais forte. Primeiro, ele vai injetar com uma pressão altíssima. Né? Enquanto aqui a gente fala de 3 bar, 4 bar, até 4.8 bar, né, de injeção, aqui a gente começa com 40 bar. 40 bar. Nossa, é muito mais, né? 10 vezes mais. Podemos chegar a 200 bares. Já tem carro hoje trabalhando com 280. E alguns carros importados bem top chega a 400 bar de pressão. Então, a pressão da injeção aqui é quando pulveriza o combustível, aqui está líquido e aqui já está vapor, já está gás. Tá gás. Mas está junto com a câmara de combustão. A quebra de moléculas é muito melhor. E outra, ele pode injetar em várias fases. Ele injeta na admissão, ele injeta na compressão, ele pode injetar pós-combustão e injeta no escapamento também, para aquecer o catalisador. Então, essa injeção aqui, né, por isso que é chamada de TSI em algumas montadoras, ou TSFI, né? Então você tem a injeção, né, de combustível, tá? De uma forma que eles chamam de estratificada. Né? Um TSI, né, é um motor turbo, tá? Com o S é de estratificada e o I de injeção, né? Então você tem o S é de estratificada, ou seja, ela pode injetar em partes e não de uma vez só. Depende do projeto e do motor. E gera até economia. Sim, o sistema gera economia. Então ele já joga na cabeça do pistão. Por incrível que pareça, não tem perda. A perda é bem menor. Bem menor e a queima é muito mais limpa, tá? Claro, com o nosso combustível ruim, isso é ruim também, tá? Mas a queima é muito mais limpa quando você tem a injeção no GDI. Certo, bacana. Aí no Brasil, foi o primeiro, né, mundialmente falando, que teve a injeção direta Flex. Foi no Brasil, a primeira. Né? O brasileiro que conseguiu o desenvolvimento, foi até na linha Ford, o primeiro GDI Flex, que usa álcool e gasolina. Boa. Não sabia dessa informação nova para mim, professor. Pequenas diferenças de vazão impactam o motor? Completamente. Isso é uma resposta assim direta. Diferença de vazão, né, vai afetar realmente o funcionamento do motor. Mudou tá? a vazão. E principalmente na fase fria. Lembre-se, quando você funciona o motor, a sonda lambda demora um pouquinho para responder. Ela vai demorar, tá, cerca de 2 minutos para começar a trabalhar. Isso hoje.
Quando começou a sonda lambda na década de 90, a sonda lambda para trabalhar demorava 10 minutos. Tinha que deixar o Até carro ela aquecer, aí que ele ia corrigir. Hoje demora em torno de 2 minutos, tá? O que acontece? Nessa fase de aquecimento, a vazão diferente vai fazer o carro falhar. Depois esquenta ele melhora um pouquinho. Tá? Então você tem vazão diferente dessas falhas. Principalmente alguns carros com injeção direta, você acelera o motor, ele engasga. Na segunda aceleração rápida, ele fica bom. Parece que ele dá uma limpada. É a sonda lambda trabalhando nessa vazão. Então, vazão diferente faz o motor falhar. Legal. Nesse bico de injeção direta, a estanqueidade tem alguma diferença de indireta ou não tem diferença? O que o teste de estanqueidade pode revelar de diferente no injeção direta? Claro, o ideal seria, né, que você tivesse aqui a mesma pressão de trabalho que está no carro. Mas é uma pressão altíssima, imagina. Até perigosa, 100, né, 200 bar, 300 bar. Uma coisa perigosíssima. Muita pressão. Para terem uma ideia, se você colocar o dedo, né, acima de 10 bar, já arranca a tampa do dedo. 10 bar. 10 falando bar. de 200 bar. Só uma comparação para quem está vendo o vídeo, né, a gente fala aqui de 100 bares, 200 bares. A pressão de pneu do seu carro vai 30 libras, 32 libras, são 2 bares. 2. Você calibra o pneu, que é uma pressão altíssima. Você está apoiado em cima apoiado em 2 bar. Aqui chega a ter 200. Por isso aqui é tudo metálico, é tudo com rosca, né? Para poder realmente suportar a pressão. Né? Então, o ideal seria uma pressão altíssima, mas é muita insegurança. Você testa a vazão, mesmo com a pressão máxima da máquina, você consegue captar aqui, ó, se está tendo ou não perdas. Exatamente. Porque aí concordar, se ele vaza, vai vazar com pressão alta ou pressão baixa. Né? Não importa isso. Então, se ele não tem vedação, não importa se aqui tem 200 bar ou 10 bar, ele vai gotejar do mesmo jeito. É o que a gente fala, né? Os 10 bar que a máquina consegue usar para testar, ela já é suficiente para fazer um teste, para fazer um diagnóstico se o bico injeção direta está ou não funcionando, certo? Isso, porque eu concordo que vai vazar tanto com 200 quanto com 10. Vai vazar. Pode ser que vaze mais com 200 bar, claro. Mas com 10 bar é um vazamento mecânico, também vai vazar. Certo. E se vazou com 10, pode trocar, né? Sim, aí não tem opção. Exatamente, professor. O teste de estanqueidade é importante e o que ele revela? Nossa, o teste de estanqueidade é fundamental. Por isso que quando a gente faz o teste automático, começa pela estanqueidade. Para justamente fazer o quê? Ver se não tem nenhum bico, nenhum injetor gotejando. Lembra da vela de ignição que eu falei? Quando tem algum bico gotejando, a vela vai estar escura. Vai estar preta no caso da gasolina ou muito mais clara no caso do álcool. Tá? Quando utiliza mais álcool ou gasolina. E aí, no teste de estanqueidade da máquina, você faz essa vedação. Confere se a agulha está casada com a sede. Ah, gotejou, limpa. Testa de novo. Gotejou, eu limpo mais uma vez. Testa, gotejou, troca o bico. Já não está casando mais a agulha com a sede. Eu faço até pelo menos 2 limpezas no ultrassom. Gotejou, aí esquece. Aí esse monte de bicos que a gente acaba trocando, né, nos carros. Certo. Muito bom. Estamos com a MH4030 agora, montada com 4 bicos de injeção indireta, né, os multiponto. E a gente vai executar o serviço na ordem que é descrita aqui no painel. A gente vai começar com o teste número 2, que é o de marcha lenta. Lembrando, o teste número 1 é sempre a limpeza ultrassônica. Então a gente vai fazer todos os testes, aí vai fazer a limpeza e depois volta a bateria de teste para comparar se houve melhoria ou não do bico. Então o primeiro teste, marcha lenta, ele acusa aqui nesse primeiro display. O segundo vai ser o tempo do trabalho ou de pulso que ela estiver executando. Botão de iniciar, parar, seleção de voltagem, então 12, 70 e 120 volts. E o ajuste de pressão, lembrando que a pressão máxima também é na casa dos 10 bar. Como estamos com um bico de injeção indireta, não é recomendado exceder a pressão do bico. Então, se ele trabalha em 4.8, 5.5 bar, essa pressão é a máxima que você pode ajustar. Não passe disso. Então vamos iniciar o teste de marcha lenta. Teste número 4, agora em alto RPM.
Teste número 5, agora é o de aceleração. Ele vai de 750 a 7.500 RPM. Nesse teste ele repete o ciclo 3 vezes, como vocês conseguiram observar. E o legal dele, você consegue ver se vai ter alguma falha no bico durante a aceleração do veículo. O teste número 3, aqui ele vai ser a de velocidade média. O teste número 7 é o de estanquidade. Aqui a gente vai observar se tem algum vazamento ou não nos bicos injetor. Então a bomba vai pressurizar o líquido contra o bico, só que não vai ter nenhum sinal elétrico. Então a gente vai conseguir ver se tem vazamentos ou não. O teste número 6 é o de velocidade de mudança. Aqui vai começar alguns segundos em marcha lenta. Quando acabar o tempo, ele vai para uma marcha mediana, uma velocidade de 4.500 RPM mais ou menos. E depois repete e vai subir ainda mais a velocidade, vai para 7.500. O teste número 10 é o de spray, só que agora em alta velocidade. Aqui no teste de velocidade ela vai funcionar da seguinte forma. Ela começa em um RPM mais baixo, faz o teste durante 15 segundos e aí vai trocar para uma velocidade mais alta. Então começa em 750 RPM. Aqui no teste de aceleração, ele é bem legal de fazer porque ele vai começar na marcha lenta e vai até o corte de giro do motor. No caso daqui vai de 0 a 7.500 RPM. E nesse caso a gente só configura a largura do pulso. Eu vou dar o OK e vai iniciar o teste. E ele vai repetir o ciclo algumas vezes. Então vocês podem observar que cada teste vai durar 10 segundos e vai de 0 a 7.500 RPM. Para realizar o teste número 11, que é a retrolavagem, né, ou limpeza reversa, você vai ter que montar os bicos ao contrário aqui. Então nesse caso eu usei dois adaptadores, um na parte de cima e um na parte de baixo. Na parte de baixo é só para dar altura, para a gente poder prender o chicote elétrico aqui, né? Então bico montado, a gente vai iniciar. E aí vai fazer a injeção do líquido de teste pela saída do bico, justamente para empurrar a sujeira
pelo caminho reverso. O próximo teste é o de velocidade média. E aqui vai ser o mesmo esquema. A gente vai determinar o RPM, que a gente vai testar, a largura do pulso e o tempo. Esse costuma ser um teste um pouquinho mais rápido. Então costuma fazer 2 minutinhos. Determinar a voltagem e a pressão é durante o teste. Então a gente vai dar o OK, vai iniciar. Lembrando aqui o ajuste de pressão. Se você está trabalhando com bico de injeção indireta, né, os multiponto, o ideal é não passar de 5.5 bar. Então, nesse caso, trabalhar com a pressão que o bico trabalha, não exceder disso. Como a gente está com o GDI, não tem problema passar um pouco dessa pressão, já que neste caso é só mais para teste e diagnóstico do bico, né? Porque a pressão do bico GDI é muito mais alta do que isso. Um dos testes mais importantes é o de vazamento ou estanquidade. Aqui a máquina vai pressurizar o líquido de teste contra o bico, porém não tem sinal elétrico, ou seja, vai ficar fechado. E a gente consegue ver se vai ter algum vazamento, que a gente vai observar aqui nas provetas. Apesar da gente estar trabalhando com um bico GDI, que a pressão é muito mais alta, né, em marcha lenta 50 bar, por exemplo, a teste de pressão com 5, com 10, com 8 bar já é o suficiente para poder achar vazamento, porque o vazamento é mecânico, é uma falha. Então, independente da pressão, ele vai aparecer. Você consegue observar no primeiro bico aqui já começando a formar uma gota, mostrando que essa questão da pressão é justamente para diagnóstico. Teste número 9 é o de spray, só que agora em marcha lenta. Comparando com o teste anterior, ele aumenta o RPM. Fala aí pessoal, beleza? Hoje a gente está com as duas máquinas da Mahove de limpeza e teste de bico injetor. MH4031, o nosso lançamento, montada com os bicos GDI, né, de injeção direta, e a 4030, montada com os bicos de injeção indireta, né, os multiponto. E hoje a gente vai mostrar na prática, aqui em bancada, o passo a passo e todas as funções dos equipamentos. Então vem com a gente. A gente vai iniciar os testes com a MH4031, o modelo novo da máquina de limpeza e teste de bico injetor. Então aqui na sua interface ela tem um painel LCD, tem configuração de ajuste de voltagem 12, 70 e 120 volts e também um ajuste de pressão, tendo o máximo em 10 bar. A primeira função que a gente vai executar é o teste em marcha lenta. Aqui a gente consegue configurar o RPM que vai ser utilizado, a largura do pulso que a gente quer utilizar no teste e o tempo também. Lembrando que para qualquer teste, o tempo máximo é 10 minutos. Configuração feita, a gente vai dar o OK e vai iniciar. E caso queira aumentar a pressão, você faz o aumento até a pressão desejada ou diminui.
Agora nós temos o teste de velocidade alta. Então aqui a gente já vai trabalhar com RPM maior. A máquina já vem configurada em 4.000 RPM, mas você pode jogar até 7.500 se quiser. Então, mesma coisa, com a largura do pulso você vai determinar e o tempo. Aqui está 1 minuto, pode jogar 2 ou mais. Só dar o OK na configuração e iniciar o teste. O teste número 8 é o teste de spray em marcha lenta. Então a gente pode configurar quantos ciclos você quer que a máquina repete. E aí não é por tempo, né? Então é por trabalho. Então a máquina vai ficar fazendo o spray até chegar no trabalho que você configurou. Então é isso aí, pessoal. Com esse material que a gente conseguiu montar hoje com a ajuda do professor Scopino, com todo o conhecimento dele que ele passou, pôde passar para a gente hoje de bicos e injetores, né? No trabalho com as máquinas da Mahove. Espero que tenha trazido bastante material para todo mundo agregar no dia a dia da oficina. E muito obrigado, professor. Claro, sempre parceria muito bem-vinda, né? Aproveitem para curtir e compartilhar esse conteúdo que é muito rico, tem muita informação e as máquinas realmente são testadas e aprovadas aqui. E não se esqueçam, onde tem Mahove, Pode confiar. Agora é o teste de pulso largo. Então ele vai ser um pouco maior o leque do que o anterior. E o terceiro teste de spray é em alta RPM. Aqui é o teste de injeção de pulso. Então a gente vai determinar a largura do pulso e quantos pulsos a máquina vai executar. Aqui a gente consegue observar o leque de cada bico, né? Se você reparar bem, este último bico está abrindo mais, enquanto os demais estão mais precisos. Um dos diferenciais do equipamento é o teste de resistência elétrica do bico. Então a gente vai dar o OK aqui e ele vai te dar um valor em ohms de cada resistência de cada um dos bicos. O segundo teste de spray, só que agora é em marcha mediana, né? Velocidade média. Aqui é o teste por spray, em marcha lenta. Então a configuração que a gente vai fazer é quantos ciclos a máquina vai repetir. Vamos dar o OK na configuração e iniciar. E aqui ela vai trabalhar em marcha lenta.